Ai pessoal, de boas, hoje vamos ter uma nova teoria no canal, espero que gostem. Em um dia chuvoso eu decido sair de casa, pois eu tinha um compromisso a cumprir. Mas então o raio me atinge e eu sou falecido por esse fenômeno. Depois disso eu abria meus olhos e me via em um lugar onde eu nunca estive antes, e em minha mão havia uma katana. Eu a olhava e lembrava de algo que eu nunca tinha feito. Com essa espada eu tinha matado um exército inteiro. Tudo em minha mente ficava cada vez mais claro, até que um homem vem até a mim e me chama para um duelo. Eu fico bastante nervoso, pois eu nunca tinha feito isso antes, mas mesmo assim eu aceito por instinto, e quando o homem se aproximava ele era cortado ao meio sem que ele nem ao menos me visse. Após matar aquele cara eu olho para as minhas mãos e me perguntava se isso foi o mesmo que fiz. Então após isso eu escuto uma voz me falando para se render. Eu olho para a direção deles e vejo vários soldados armados com escudos e armas de fogo, mas mesmo assim eu não me sentia nem um pouco intimidado. Eles me cercam e o líder deles fala para abrirem fogo na altura do joelho para que não fosse atingidos por eles mesmos. Eu dou um pequeno sorriso, e antes das balas me acertar eu desapareço. E em questões de segundos um homem era cortado ao meio. Todos ficam procurando, e no meio daquela confusão, mais um era morto. Eu cortei sua cabeça. Então o líder dizia para manter em foco: ele não vai escapar de todos nós. Então eu estava no ar e falo: vocês são tolos, ninguém pode me pegar e quem tenta eu cortarei. Então o líder fala: ele está em cima. Então todos miram para cima e atiram, mas em um piscar de olhos eu já estava em frente ao líder, e simplesmente ao primeiro tiro ser realizado o líder deles era morto. Um corte acontecia, e a cada tiro daquela metralhadora outros soldados eram mortos, decapitados, mutilados. Uma chacina acontecia, até que restava apenas um e eu estava em sua frente e ele se mijava de medo. Eu pergunto se ele ainda queria me prender. Ele, tremendo de medo, diz que não. Então eu deixo ir e falo que já estou satisfeito. Então, sobre aquela luz da lua eu parto. Então depois de algumas horas eu via uma pessoa me esperando. Ela fala que estava esperando por mim, um lendário espadachim. Eu fico um pouco confuso e pergunto o que ela queria comigo. Aquela pessoa falava que estava ali não para me machucar, mas para me levar até um lugar onde eu poderia comer e descansar. Então depois de pensar um pouco eu aceito sua proposta e vou com ela. Chegando no local eu via outras pessoas que me encaravam até que eu sinto uma presença maior que a dos outros e vejo uma linda mulher de cabelos azuis. Então a mulher que me trouxe fala que me viu lutando e de que eu seria de bastante ajuda. Então a mulher se apresenta e fala que quer ver o quão forte sou, e ela fala para todos irem para o lado de fora. Então ela pede para que eu lute contra todos. Eu fico bastante empolgado e falo que não vou ter compaixão. Se alguém quiser lutar comigo tenha certeza que vai morrer. Esdef fica surpresa com minha confiança e ela manda todos me atacarem. E nesse momento, antes deles avançarem, eles sentem uma aura assassina vindo de mim enquanto eu esboçava um sorriso maligno e eu falo: venham, estou esperando. Mas então nenhum deles conseguem se mover diante daquela aura, e aos poucos eu vou me acalmando e falo: vocês não vêm? Então eu vou. Nesse momento minha aura explode e eu parto para cima. Seiril pisca e sua cabeça estava rolando no chão, mas isso era apenas uma ilusão. Seiril se sentia cortada, mas nada tinha acontecido. Todos nem sequer perceberam eu chegar perto. Esdef, assustada, me pergunta: quem é você? E eu falo que eu era apenas um espadachim, nada mais que isso. Então todos dão um passo para trás, e eu dou as costas e falo que se não querem mais lutar então eu vou buscar quem queira. Mas então Esdef fica em minha frente e me pede para entrar na sua tropa, mas eu recuso e falo que eu não tenho motivos para isso. Mas então Esdef fala sobre algo que me deixa interessado e então eu fico por lá. Depois de algum tempo todos ficam distantes de mim, principalmente a Seiril. Eu falo para não terem medo, eu só ataco quem me ataca. Então Esdef chega com uma missão e ela fala que o grupo dos Eggs fazer uma missão de limpar um lugar dos rebeldes. Eu pergunto se eles são fortes. Esdef diz que sim, e que iriam todos para essa missão.
Então todos nós fomos para esse lugar. Chegando lá, vários rebeldes resistiram aos outros e eu estava apenas observando. Enquanto eu estava deitado, nada ali chamava a minha atenção até que eu sinto uma presença forte. Chegando no campo de batalha, eu de imediato vou até ela. Então ela vinha correndo e ela também sente minha presença e para de correr. Eu estava em sua frente. Ela fica irritada, saca a sua espada e me ataca, mas eu desviava facilmente dos ataques dela até que eu sou surpreendido por mais uma pessoa. Porém eu desvio e então eu fico bastante frustrado e falo: isso é tudo que vocês têm. A Kami me ataca de frente, mas em segundos ela cai no chão. Leone não entendia o que tinha acontecido e a Kami aos poucos se levantava com a sua mão em seu pescoço. Eu havia cortado ela com minha ilusão, onde mesmo não sendo cortado a pessoa sente que foi. A Kami fica bastante nervosa e fala que não vai ser fácil. Leone fica surpresa com isso, já que a Kami dava conta de qualquer um que ela enfrentasse, mas contra eu era diferente. Eu me coloco em posição de ataque e falo para ela tentarem se defender, pois com esse ataque acertasse era morte certa. Então eu ataco, a Kami consegue desviar tempo, mas ainda assim ela foi ferida levemente. A Kami olha para mim e ver minha espada banhada de sangue. Ela tem um calafrio e quando olha para o lado ela vê a Leone sem cabeça no chão. De longe Esdef observava com corada e com um sorriso no rosto. Então a Kami se enfurece e se transforma, mas antes dela me atacar, chegam vários do seu lado: Tatsumi, Sheuse, Maine e Luluke. Eu abro um sorriso e falo para virem todos de uma vez, assim seria mais divertido e equilibrado. A Kami com uma raiva extrema me ataca. Ela chega bastante perto, mas quando ela iria desferir o golpe eu não estava mais lá e sim atrás do Tatsumi. Ela olha para trás e fala para eles saírem de lá, e em questão de segundos Tatsumi era cortado ao meio, sangue jorrava. Todos ainda não tinham me percebido. O ataque foi tão rápido que o tempo quase não passava. Uma lágrima cai do rosto da Kami. Ela entendeu que eu não era igual aos outros. Ela se ajoelha e pede para que eu poupasse os outros. Então o tempo volta a correr normalmente, e eles veem a Kami no chão e me procuram, e quando se deram conta eu estava atrás deles e o corpo de Tatsumi cortado ao meio no chão. Eles extremamente assustados com aquilo recuam para o lado da Kami e eu apenas fico observando. Todos tremiam de medo. A Kami mesmo em sua transformação não conseguia lutar e proteger seus amigos ao mesmo tempo. Então eu de braços abertos falo que vou atacar e dessa vez não haverá sobreviventes. A Kami tremia muito enquanto falava para os outros saíssem dali, mas então Esdef chega com os outros e o cercam. Nesse momento eles não tinham opção a não ser lutar para sobreviver. Então eu falo para os outros não atrapalharem, que essa luta era minha e se ousarem colocar um dedo neles eu os mataria. Esdef dá o sinal para ninguém fazer nada. Então a Kami e os outros se viram contra mim, e eu falo que estou esperando venham me atacar enquanto podem. Então todos me atacam usando suas armas imperiais. Uma grande explosão acontece. Maine fala que já tinha acabado, mas uma silhueta em meio à fumaça ainda estava de pé. Enquanto a poeira baixava eu sorria, dizendo: era só isso mesmo, eu dei uma chance de me atacarem e foi só isso que conseguiram fazer. Eles não entendiam, e Esdef ficava cada vez mais apaixonada. Então eu me coloco em posição de ataque e eu falo: garoto do cabelo verde, você vai ser o primeiro. Então uma aura saia do meu corpo o suficiente para anular qualquer ação, e eu avanço com uma velocidade extrema. Era tanta velocidade que nem mesmo a Kami conseguiu me ver. Em questão de milissegundos Luluke era morto, e em seguida Maine e depois a Sheuse. Tudo isso em milissegundos. A Kami fica sem reação alguma. Tudo aquilo era surreal demais para acreditar. Ela se ajoelha no chão e fala que aquilo era apenas um pesadelo. Ela não aceitava que aquilo estava acontecendo de verdade. Então eu me aproximo dela e eu ergo a minha espada. Mas antes ela recua com um pulo para trás, mas ela percebe que já era tarde. Enquanto ela estava no ar, seu corpo era fatiado em vários pedaços. Com isso todos eles morreram. Um silêncio toma conta do lugar, enquanto eu olhava para o céu. Bom pessoal, é isso. Esse é apenas o primeiro episódio, então não fiquem tristes, porque ainda vai acontecer muita coisa.